para frente, eu tenho um Lá sustenido. Se eu for uma casa para trás, eu tenho um Lá bemol. Beleza. Então eu sei, olha só que louco, que quando eu tiver em um Lá, uma casa para frente dele é sustenido, uma casa para frente dele é bemol. Beleza, o que que eu faço? Eu repito isso daqui, ó, repetir pelo menos 5 vezes. Eu repito esse caminho pelo menos 5 vezes, tá? Tô ensinando para vocês os macetes de como o nosso cérebro aprende. Cara, o nosso cérebro é uma máquina. Às vezes vocês ficam assistindo umas aulas lá de 2 horas, uma hora de 1h30, umas aulas gigantes e que não te mostram o caminho. Isso daqui, cara, se você fizer 5 vezes o seu cérebro, ele vai guardar essa informação. Aí você continua, você falou, opa, beleza, eu entendi até aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, Mi, Fá, Sol, Lá. Vou continuar a escala. Eu parei no Lá, depois do Lá vem o Si, certo? Então eu faço Si, aí eu vou fazer um Dó, aí eu vou fazer um Ré, vamos supor. Aí eu parei no Ré. Quando eu parar no Ré, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Parei no Ré, para frente dele eu tenho a mesma nota sustenido, para trás dele eu tenho a mesma nota bemol. Ah, então quer dizer que eu tenho, se eu parei no Ré, uma casa para frente dele eu tenho sustenido, uma casa para trás dele eu tenho bemol. E aí o mapeamento começa a entrar na minha cabeça, que eu começo a falar assim, então peraí, se eu pegar a escala de Dó, em cada uma dessas notas que eu parar, eu vou ter para frente sustenido e eu vou ter para trás bemol. Aí você vai falar assim para mim, Douglas, mas o Mi não tem sustenido e o Si não tem sustenido. Tem sim. Se você parar no Mi e você faz uma casa para frente, você pode ter um Mi sustenido. E se você fizer uma casa para trás, você tem um Mi bemol. Ah, mas não tem isso, não existe. Se você pegar a mesma escala de Dó e fizer ela Dó sustenido, todas as notas da escala serão sustenido. Então tem sim. Então o que a gente precisa entender? A lógica é simples. Eu caminho pelo braço do baixo, aonde eu parar, na nota que eu parar aqui da escala, para frente dela, meio tom. Meio tom é uma casa para frente. Meio tom é assim, ó, tô tocando Dó, eu toco uma casa para frente, sustenido. Tô tocando Dó, toco uma casa para trás, bemol. Simples, simples dessa forma. E eu consigo entender toda essa parte de mapeamento no braço do meu baixo, sacou? E aí eu começo a pegar e estender isso para outras tonalidades. Quando a gente for fazer isso em outras tonalidades, a gente pega e começa a entender que dentro das outras tonalidades já tem alguns sustenidos. E aí fica até mais fácil de a gente conseguir aprender todo o mapeamento no braço do baixo. Isso daqui vocês vão fazer de novo, saindo da nota mais grave do baixo de vocês, andando pela escalinha de Dó maior, que todo mundo sabe, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, né? Então a gente sai dessa escala aqui, chega lá na escala de Dó, ou chega nas notas, ou vai até o Dó. Você não precisa chegar lá no Dó, mas você pode só fazer esse caminho para você percorrer no braço do baixo, e aí você começa a parar e identificar essas notas aqui. E aí você começa já a mapear. Automaticamente isso vai começar a entrar na sua cabeça e vai começar a te trazer clareza na hora de você tocar, certo? Alguma dúvida até aqui, povo? Tô mostrando desde o comecinho do conceito, tá? Você tem noção, quando eu ensino isso para os meus alunos, cara, o salto de evolução deles é muito alto, é muito rápido. Por quê? A maioria dos meus alunos tocam na igreja, só que tem dificuldade principalmente de achar as notas no braço do baixo. E cara, na igreja é assim, né? Você, por exemplo, você tá lá tocando a música em Sol, aí o cara te passa a música pra você tocar em Sol. Chega no outro dia, na hora do ensaio, ele muda o tom pra Ré, aí você fica todo perdido. Quando eu ensinei isso daqui pra eles, eles ensinaram em Sol, e eles começaram a entender, e juntando com a outra parte que eu vou ensinar agora pra vocês, eles começaram a entender, falaram, pô, então se eu tô em Sol pra Ré, eu consigo modular todo isso daqui, toda essa escala que eu fui entendendo aqui, o caminho que eu fui fazendo de mapeamento, eu consigo ir mudando e consigo ir ajustando isso daqui na hora que eu for tocar. Então vamos lá, a gente entendeu, a gente já vai para a parte prática, tá? A gente já vai para a parte prática. Olha lá, o Rafael Fernandes fez uma pergunta legal. Fazer isso na mesma corda ou pode ir em outras cordas? Deve ir em outras cordas. Você vai ver quando a gente for fazer na prática aqui no baixo, eu vou caminhar sempre na horizontal e diagonal do braço do baixo, assim, ó, sempre caminhando pelo braço inteiro. A gente tem que usar o braço inteiro do baixo, povo. Não adianta querer andar em uma corda só e nem tocar na vertical. O baixo a gente se toca na horizontal e diagonal. Então a gente sempre caminha com o baixo assim, ó, sempre fazendo o formato de X, ó. Eu vou fazer assim, ó, para caminhar no braço do baixo, ó. Assim, 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 assim. Então eu tô saindo do grave, indo para agudo, do grave, indo para agudo, sempre, tá? Sempre, sempre, sempre. Outra coisa que a gente precisa mapear, harmonia, ó, harmonia. Vamos supor que você vai tocar, lá na sua igreja, você tá tocando uma música lá e aparece um acorde de
Sol maior, certo? Acorde de Sol maior. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, ó, se é um acorde de Sol maior, nós baixistas, vocês baixistas ou futuro baixistas, daqui a pouco vão estar destravando 1 ano em 3 meses, vão estar tocando muito na igreja, você precisa fazer o seguinte, você precisa entender, ó, Sol maior, eu tenho um acorde de Sol maior, eu não tenho uma nota, pelo amor de Deus, baixistas, ó, parem de ficar chamando o acorde de nota, tá? Você tem um acorde ele é formado por 3 notas, né? Então a gente tem 3 notas aqui, ó. Então se eu tenho 3 notas dentro desse acorde, logo eu sei que dentro desse acorde eu tenho Sol, Si e Ré. Se eu tenho Sol, Si e Ré, eu preciso mapear, olha só, eu preciso mapear essas 3 notas em uma região, ó, vou colocar até aqui embaixo, vou colocar aqui embaixo, ó, em uma região grave e aguda. Douglas, o que é isso? Em 3 notas eu preciso mapear essas 3 notas em uma região grave e aguda. É o seguinte, se você tem um Sol, o Si e o Ré dentro desse acorde, ó, isso daqui, essas 3 notas fazem parte de um único acorde, tá? Que é esse cara aqui, ó. Nós baixistas, a gente sempre precisa olhar no todo, no geral, desmembrar esse cara aqui, ó, desmembrar esse acorde. Então o que eu preciso entender? Que dentro desse acorde eu tenho 3 notas. Depois a gente faz uma live sobre campo harmônico e aí a gente vai avançar nisso daí, tá bom? E aí o que a gente precisa fazer? Mapear na região grave e região aguda. Por quê? Porque se a gente quer começar a diversificar o nosso arranjo, começar a fazer arranjos de forma diferente, trazer ideias diferentes para aquilo que a gente toca, não ficar preso na tônica, o princípio disso, claro que existe muito mais coisas, mas o princípio disso é a gente conseguir diversificar as regiões. Eu sempre ensino, eu sempre falei assim para os meus alunos, eu falo assim, ó, a gente toca o baixo sempre fazendo a wave. O que é a wave? A wave é uma onda que ela anda assim, ó. A wave ela sai do grave e vai para o agudo, grave, agudo, grave, agudo. Por isso que vocês precisam mapear no grave e no agudo. Se não, povo, quando vocês forem tocar lá na igreja, a irmãzinha vai virar para vocês e vai falar assim, cara, por que o meu baixo some na música? Por que você não dá para ouvir aquele instrumento que você toca? Você toca uma guitarra de 4 cordas? Que bonita essa sua guitarra de 4 cordas. Não consigo ouvir o som do baixo. Por quê? Porque você só está na região grave. Você não foi para a região aguda em momento algum. O baixo, ele segue uma wave. Ele tem que estar peso, tem que aparecer, tem que dar peso, tem que aparecer, tem que dar peso, tem que aparecer. Se a gente mapear isso na região grave e na região aguda, eu consigo entender da seguinte forma. Vou virar a página aqui. Pô, eu gosto de escrever para ficar bem claro para vocês. Vamos supor que você tenha um Sol, ó, na casa 3. Vamos lá, Sol na casa 3 na corda Mi, certo? Então você tem o baixo lá, o Sol na casa 3, corda Mi. Você vai ter o Sol aqui. Você tem o Si na casa 2 do seu baixo na corda Lá. E você tem o Ré na casa 5 na corda Lá também. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui, ó, casa 2, casa 5 e aqui em cima o Sol tá na casa 3. Só que eu tenho esse mesmo Ré, olha só que louco. Eu tenho esse mesmo Ré aqui, ó, na corda solta. Eu tenho a corda solta desse mesmo Ré, ó. Eu tenho ele corda solta, ó, corda solta. Eu tenho esse Si lá na casa 4, na corda Sol também. Então, eu vou pegar aqui embaixo, eu vou colocar um outro Si mais agudo. Eu tenho esse Sol na casa 5, na corda Ré. Então, vocês estão vendo que a gente tem várias opções de tocar a mesma coisa? A gente tem, cara, várias opções de tocar o mesmo arranjo. Mas o que eu estou pensando aqui? Eu estou identificando, olha só, eu estou identificando as notas que eu tenho para tocar de um único acorde. Por quê? Porque eu consigo fazer com isso, eu consigo criar movimento no arranjo do baixo. De vez eu ficar preso sempre tocando Sol, 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 eu começo a criar movimento e dinâmica, ó, dinâmica no braço do baixo na hora que eu for tocar.